Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 12, versículo 16, está escrito o seguinte: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmo. Não ambicionei coisas altas. Com toda certeza, este versículo é um problema para grande parte dos pregadores brasileiros. Com toda certeza, este versículo traz uma dificuldade enorme para muitas e muitas igrejas evangélicas no Brasil. No nosso país, é muito comum nós ouvirmos expressões como toma posse, o melhor desta terra, você é cabeça e não cauda, enfim, expressões que traz uma ideia equivocada do que é ser cristão. Ser cristão não é um passe, não é um cartão que você adquire e que te dá direito a uma série de benefícios nesta vida. Não é isso. Ser cristão é você se tornar servo de Jesus Cristo, é você ter os seus pecados perdoados, é você ter o seu nome escrito no livro da vida e é agora você viver uma vida de renúncia nesta terra, se preparando para um dia morar com o Senhor para todo sempre. O apóstolo Paulo, ele tinha muita autoridade para dizer estas palavras, até por causa do seu histórico. Paulo havia sido um dos homens mais importantes dentre a sua geração em Israel. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 8, ele cita uma série de coisas que ele desfrutava, posições de honra que ele desfrutava na sua antiga vida de fariseu, de perseguidor da igreja. Mas ele deixa muito claro que quando ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo, ele reputa todas aquelas coisas como perda por amor a Cristo Jesus. Então Paulo, ele viveu esta experiência, a experiência de ser grandemente honrado pelos homens da sua época, enquanto fariseu. E Paulo agora vai viver a experiência de renunciar todas estas coisas e viver uma vida humilde para servir a Jesus Cristo. Quando Paulo está fazendo um relatório das várias adversidades que ele enfrentou na sua vida, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 28, no versículo 27 em específico, Paulo chega a dizer que por várias vezes ele passou fome. Imagine os irmãos e amigos a dificuldade que esses escritos de Paulo traz para os atuais pregadores de prosperidade. Imagine os irmãos e amigos as dificuldades que esses versículos, que estas palavras de Paulo traz para aqueles que estão enganando as multidões com promessas de prosperidade, quando na verdade eles estão prosperando, usando-se da fé e da ignorância alheia. O apóstolo Paulo, ele viveu a essência do evangelho. Ora, o Senhor Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Em nenhuma passagem do Novo Testamento, Jesus ou os seus discípulos e os seus apóstolos prometem uma vida de prosperidade financeira, de honrarias neste mundo. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele chega a dizer que quem quiser vir após ele deve renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, ele vai descrever alguns itens que ele possuía e que ele julgava ser para ele importantes naquele momento.
uma capa para se proteger do frio e alguns livros e pergaminhos. Paulo foi o maior pregador da igreja primitiva. Paulo foi também o maior implantador de igrejas. Paulo foi um dos maiores escritores da Bíblia Sagrada. Imagine se Paulo fosse cobrar por isso. Imagine se Paulo fosse enxergar nisto uma oportunidade de fazer riqueza. Paulo teria ficado milionário. Paulo teria ficado riquíssimo. Mas não. Paulo preferiu viver uma vida humilde. E isso não é apologia à pobreza, mas é viver uma vida na dependência de Deus. Se Deus der, glória a Deus. Se Deus não der, eu também não vou ficar insatisfeito por isso. Mas o que está acontecendo no Brasil é que, infelizmente, as multidões, por vezes, estão sendo enganadas por homens espertos, malandros, que se utilizam da fé para prometer uma prosperidade que Jesus e os apóstolos não prometeram. Que Deus nos abençoe, querido irmão e amigo, a nós vivermos realmente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Deus abençoe a sua vida e a sua família.